Hoje é domingo, 20 de novembro, estamos em Salvador, participando do Simbrasc, segundo Simbrasc. Temos aqui o Juvenal, do Petroleiros Sindipetro de Litoral Paulista. Litoral Paulista, né? E também aqui nessa conversa o Alessandro, lá do Sereste de Piracicaba, né? Queria primeiro vocês falassem um pouco. Juvenal já é conhecido e Alessandro já são conhecidos de quem vê o canal YouTube do Fórum Acidente do Trabalho, né? E aí, vocês falassem um pouco sobre essa participação de vocês aqui no segundo Simbrasc. Como é que está sendo, o que vocês estão achando? Perfeito. Vou tirar a máscara, Juvenal, para falar. Já está fumando? Já. Ah, já? Bom, enfim, a participação dos trabalhadores, né, e aqui em especial estou representando a categoria petroleira, ela é de tamanha importância num simpósio como esse, porque é algo que nós estamos aqui tratando não só de discussão de políticas públicas e sociais para defender a saúde dos trabalhadores, mas também discutir o propósito daquilo que nós estamos aguardando para os próximos anos, né, em função de vários ataques que nós estamos recebendo, não só a classe trabalhadora, mas também a sociedade do país como um todo. Mas nós, enquanto trabalhadores, precisamos nos organizar. E dessa forma, esse segundo simpósio brasileiro de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras é importante para a gente trocar ideias e traçar metas de prevenção e também de eliminação dos problemas que a gente vem tendo na categoria de trabalhadores no país. Legal. Ouvi um pouco que o Alessandro, que vem do Sereste de Piracicaba. Para os serviços também, como a gente que trabalha aí no Sereste há bastante tempo, né, a necessidade de troca de ideias, com certeza, sempre buscando, né, a integração entre a academia, né, os representantes dos trabalhadores, as ideias vêm presentes aí para políticas públicas, mas passa por um momento muito crítico, né, decorrente não só da pandemia, mas também de uma gestão difícil para o SUS, né, uma gestão mais autoritária, mais burocrática, no sentido de tirar poder de ação dos trabalhadores que estão na linha de frente. Isso dificulta muito o trabalho, né, e sobrecarrega e intensifica o trabalho de quem está na ponta, né. Bem como também mostrar a necessidade de um olhar futuro, né, para esses profissionais que estão na ponta, da intensificação que hoje ocorreu dentro pós-pandemia e o que está hoje no dia a dia do trabalho, ainda permanente no setor de saúde, uma necessidade de refletir isso a longo prazo, porque essa carga, essa jornada de trabalho, essa intensidade de trabalho no setor de saúde está muito intenso e passa por uma reconstrução, ou reorganização do SUS, ou reformulação, como for, passa por um olhar fino para esses profissionais que estão atuando na ponta, né? Então era nesse sentido que a gente traz propostas de reflexão sobre esse tema. Juvenal, você estava falando dos principais problemas que vocês enfrentam na categoria. Eu sei que recentemente vocês tiveram uma discussão até com o apoio de pesquisadores, né? Exatamente. Com uma preocupação, primeiro com o tema das mortes por câncer na categoria, mas que terminou tendo uma evolução de uma discussão sobre as formas de atuação dos trabalhadores na defesa da saúde. Fala um pouquinho sobre essa... Enfim, assim como diversas categorias, né, e, enfim, trabalhadores que acabam laborando não só atividade penosa, mas também nociva e, portanto, insalubre, os petroleiros estão numa condição que eu vejo a mais de todas as categorias que eu vejo, mineradores, enfim, mas eu vejo que os petroleiros estão numa situação mais preocupante. Justamente porque os casos de câncer na categoria de petroleiros, eles vêm se intensificando, né? E aí a gente começa a observar
quando demos atenção para um determinado agente cancerígeno, que é o benzeno, é algo preocupante, algo alarmante, né? E durante muito tempo nós estivemos atentos e traçando medidas de prevenção com relação à exposição ao cancerígeno benzeno. No entanto, a gente começou a perceber que vários trabalhadores estavam adoecendo e morrendo enquanto na ativa, mas que eram trabalhadores que não tinham uma exposição direta com agentes cancerígenos derivados do petróleo que tivesse concentrações de benzeno. A gente começou a perceber que existia provavelmente outra causa desse adoecimento, dessas mortes. E aí passamos a observar que durante o labor desses trabalhadores, eles tinham infinidade de agentes cancerígenos a qual nós não nos preocupávamos. Então, existe fonte de radiação ionizante por Césio-137 em vários equipamentos na Petrobras, e eles fazem rotinas, fazem manobras. Esses mesmos trabalhadores, além do câncer, da exposição ao benzeno, também tem exposição ao butadieno, que também está classificado como agente cancerígeno na LINAC. A gente começou a observar também que outros trabalhadores tinham manuseio, exposição com chumbo tetretila, que muitas pessoas acham que isso foi extinto, banido no Brasil. Não foi banido no Brasil. O chumbo tetretila, por exemplo, existe um container de adição de chumbo lá em Cubatão, e os trabalhadores é que fazem a operação, enfim. E outros trabalhadores que tivessem exposição com benzeno, e aí cabe destacar que não só o benzeno, mas o tolueno e o xileno também são aromáticos preocupantes, né? Enfim, e também outros trabalhadores que têm exposição à hidrazina, que segundo a IARC é um agente possivelmente cancerígeno também, a hidrazina. E isso chamou a atenção, quando na verdade estávamos voltados para o benzeno e deixamos de fazer debates com a categoria, de discutir com as CIPAs, discutir com os trabalhadores na porta de fábrica com relação à prevenção desses outros agentes. Sabemos que isso é um dever da empresa, mas enquanto sindicato nós também temos esse papel, e esse papel do sindicato não só de orientar os trabalhadores, de cobrar, fiscalizar as ações da empresa para reduzir as atividades e também a interação com os serestes, faz parte de um conjunto de ações que até o momento a gente não estava observando, né? Então levantamos esses dados, fizemos um trabalho com a academia, né? E aí os trabalhadores puderam participar como trocando experiências, e a gente implantamos um projeto laboratório de mudanças, né? E daqui para frente nós temos algumas ações a apresentar para os trabalhadores e trocar e fazer inclusive outros projetos relacionados a essa discussão sobre um câncer, né? Um câncer na categoria petroleira, que vem sendo provavelmente pela exposição a múltiplos agentes cancerígenos, considerando a toxicidade de diversos agentes em um mesmo ambiente de trabalho, para um mesmo trabalhador e numa mesma jornada de atividade de trabalho. Mas você falou, chamou a atenção, e eu acho que talvez essa expressão esteja escondendo uma coisa importante, que foi o que o sindicato fez para detectar isso, né? Porque vocês não receberam de um serviço de saúde essa informação. Olha, estão morrendo petroleiros de câncer, né? Então, como é que foi esse ponto de partida? Sim, isso foi bem curioso. Bom, enfim, nós sempre tínhamos casos de câncer, né? Mas não tão alarmante como o que aconteceu no final do ano de 2011 e início do ano de 2012. Num período de 6 meses, nós tivemos 5 casos de câncer diagnosticados na ativa. 5 casos, né? Desses 5, 3 infelizmente vieram a óbito. Os outros 2 trataram e estão vivos até hoje. Sobretudo, os casos de câncer que nós observávamos com a categoria de aposentados, os petroleiros aposentados. Mas quando 5 da ativa foram diagnosticados em um período de 6 meses, isso chamou a atenção do Departamento de Saúde
dos sindicatos petroleiros. Né? E aí a gente observou também que daqueles 5, 4 pelo menos não tinham exposição direta ao cancerígeno benzeno. E aí começamos a nos questionar por qual motivo estava tendo tantos casos de câncer na categoria petroleira lá na refinaria de Cubatão. E aí, através da nossa busca, a gente começou a perceber que 3 desses trabalhadores, inclusive, eram de uma mesma unidade, onde existia o butadieno. Então, aí a gente começou a levantar a hipótese de que o butadieno que provavelmente prejudicou a saúde. Era uma hipótese. E começamos a observar os demais, e os demais tinham contato com campo eletromagnético, com hidrazina, né, que são agentes também que podem provocar câncer, e nós, a partir daí, começamos a notificar e acompanhar todos os adoecidos, tanto da categoria de petroleiros aposentados quanto dos ativos. Até chegar o momento da gente conversar. Nós conversamos, foi com um grupo de pesquisadores numa reunião que aconteceu na Fiocruz em 2018, salvo engano. É o Pina, né? Isso, Augusto Pina, uma reunião que ele convocou e me convidou por conta do Fórum de Acidentes do Trabalho que havia ocorrido há 2 meses anteriores lá em Santos, na sede do Sindipetro, né? E durante as falas eu coloquei essa preocupação, né? Coloquei essa discussão com relação à saúde dos petroleiros, que infelizmente eles vinham falecendo, e ainda tem um agravante, né? Porque a própria empresa não reconhece a exposição desses trabalhadores. Isso faz com que os documentos previdenciários, os documentos de demonstrações ambientais, que é o LTCAT, que é o ASO, enfim, além do PPP, tivesse omissão da anotação e registro desses agentes nocivos à saúde. Então, o grande problema que isso traz para os trabalhadores petroleiros é que eles acabam não tendo direito à atividade especial, né, o reconhecimento da atividade especial, para fins de aposentadoria especial, obrigando os petroleiros a trabalharem muito mais do que 25 anos. E aí, infelizmente, quando esses petroleiros, ao fim da vida laboral, eles vinham apresentando diagnóstico de câncer, ou diagnóstico de câncer vinham com poucos anos, coisa de alguns anos, logo após aposentado. E aí você perde-se o vínculo do funcionário com a empresa a partir da aposentadoria, e aí, infelizmente, você não consegue mais fazer essa rastreabilidade. E a empresa, nem tão pouco, acaba sendo responsabilizada por esse dano à vida desses trabalhadores. Eu acho muito legal assim, ver esse exemplo de que o sindicato está ativo, né? Está de olho vivo, atento para o que está acontecendo, e quando vem um dado como esse, o sindicato rapidamente detecta e pode buscar usar a informação para a ação, né? Aliás, de buscar informação para a ação, Ale, você podia falar um pouquinho ou comentar o que o Juvenal estava falando, das dificuldades que ele comentou, né? As empresas lá em Piracicaba também devem agir tentando ocultar mais do que... Na verdade, né, o trabalho de gestão de saúde e segurança dentro de uma empresa, né, não é transparente, né? O Juvenal disse, é burocrático, no sentido assim, de apontar ou não apontar. Se a gente pegar um setor bancário, o setor bancário não reconhece um transtorno mental dentro do trabalho, né? Então não reconhece mesmo, não reconhece no sentido assim, de reconhecer o risco de emitir uma CAT, qualquer tipo de documento que refere a isso. A gente também tem setores que nem no setor de telecomunicações, que fazem manutenção, eles não reconhecem trabalho em altura dentro dos documentos dele. Então, como que eu sou imposto, não reconhece o acidente, as relações com eletricidade, porque se ele reconhecer com eletricidade, tem um risco deles colocarem na justiça um adicional de periculosidade. Então, não reconhecer nos documentos, né, é muito nítido isso em cada categoria. Então, sempre está a relação no dinheiro, não está na relação na vida, na saúde, na prevenção, né? Então, o dinheiro, nesses documentos, o dinheiro prevalece, né? A lógica do dinheiro prevalece sobre a lógica da saúde. Então, isso é uma contradição gigante que o próprio instrumento poderia, né,
dar indícios para a gente agir isso muito antes, como o Marcelo disse, como a gente poderia pegar e identificar isso muito antes para que essas vidas não sofressem ao longo do tempo. Então, isso é super importante, né? Então, é um tema em debate, a gente chama isso de documento de gaveta, né? Apenas ela é uma estrutura de gaveta que ela não serve para a saúde, para a condução, para as ações de prevenção. Em alguns casos até serve, mas na maioria, nos casos mais perigosos, que tem um conflito, onde a gente sabe que vai gerar um conflito jurídico lá na frente, normalmente eles não reconhecem. Então, Olha, você trouxe, em nome do Seresc, vocês apresentaram alguma experiência, algum relato de atividades de vocês aqui para esse encontro ou não? Foi uma troca, foi colocado uma mesa, né, para a gente falar sobre um pouquinho da atenção integral do seu trabalhador, e a gente trouxe algumas experiências, né? Então, dentro de discutir uma política, como que eu discuto a atenção integral do seu trabalhador, uma política macro, né? Ou como que eu levo a dificuldade que está tendo hoje para ter uma atenção integral no seu trabalhador. Então, nesse sentido, a gente deu vários exemplos, né? Demos exemplos dos trabalhadores motociclistas, que são informais, como você dá uma atenção integral a um trabalhador informal, né, se o trabalhador nem quer ficar perto do serviço. Isso. Então a gente, com os motociclistas, a dificuldade eles pensam que a gente vai tentar formalizá-los no campo do trabalho, e não é, a gente estava preocupado com a saúde deles. Então, para mobilizá-los no campo da saúde, a gente tem muita dificuldade, mesmo com representantes, hoje até vereador legislativo que tenta articular, eles sempre estão pensando que tem uma forma de regulação do trabalho deles, e nunca, então é difícil o acesso à comunicação, à conversa com eles, principalmente porque são setores que flutuam muito, né? A quantidade de pessoas, elas são pessoas de 20 anos, 25, eles vão circulando muito, são pessoas com 2 ou 3 empregos, né? Não só na moto, mas eles trabalham na metrologia, trabalham no serviço, trabalham no comércio, depois vai para trabalhar com motocicleta também, então são uma intensidade de trabalho gigante, uma categoria que está sobrecarregada, né? Sobrecarregada porque no mínimo esses trabalhadores trabalham 12 horas por dia, então 12 horas ou em cima da moto ou exercendo 2 atividades, né? A jornada desses trabalhadores é intensa. Então era isso, mais ou menos. A gente veio comentar um pouquinho da intensidade do trabalho no setor saúde, né, e a violência que está ocorrendo com esses trabalhadores, decorrentes nos últimos anos, com pandemia, agressão de profissionais, agressão nos agentes sanitários, né? Tivemos até profissionais que tiveram os seus documentos rasgados na frente, empurrados dentro da loja, né? Teve um tiro recentemente de uma agente sanitária. Então esse processo de violência está com os agentes de saúde, e que dentro dos prontos-socorros, dentro das unidades de saúde, está ocorrendo muito agressão de pacientes. Teve um relato essa semana onde uma enfermeira foi quase uma pessoa que estava sendo atendida, chegou por trás dela tentando agredi-la com uma tesoura, sorte que a profissional conseguiu escapar e identificar e não dar visibilidade para essa agressão, né? Fica escondida essa agressão. Esse tema da violência, eu vou te fazer uma encomenda. Tá. Você vê lá no serviço, assim, algumas experiências, selecionar uns 2, 3 casos e a gente gravar uma coisa, pode ser uma live, uma coisa à distância mesmo, para destacar esse tema e aí tentar preparar um pouco uma informação de como vocês estão enfrentando esse tema da violência. E eu queria voltar aqui no Marcelo Juvenal. Tem 2 pontos que eu gostaria de colocar aqui. Um deles é um comentário que o Alessandro fez e eu achei muito pertinente, né? E aí aqui está um representante do serviço público que dá a atenção à saúde dos trabalhadores, e aqui está um representante dos trabalhadores falando a mesma coisa. Então, o que ele falou com relação ao preenchimento desses documentos é pura e simplesmente com visão econômica, né? A empresa não quer gastar dinheiro. A Alessandra acabou de falar isso e eu vou reiterar, isso é verdade. Por quê? No caso das empresas, as grandes empresas químicas, né, e petroquímicas, a grande indústria do petróleo que nós temos no país hoje é a Petrobras, a maior empresa do país, que é uma empresa maravilhosa. No entanto, os seus gestores atuam de tal forma que visa somente o lucro para a empresa e o ônus ficando para os funcionários. E aí, nesse quesito com relação à questão de preenchimento de documentos, exatamente isso. Então, eles omitem informações importantes de exposição a hidrocarbonetos cancerígenos, a outros agentes químicos cancerígenos, de modo que a empresa fique desobrigada a recolher a alíquota
previdenciária GFIP adequada e a correta, que daria condições de reconhecimento não só pela alíquota, mas também pelo próprio preenchimento do documento previdenciário, desses trabalhadores após 25 anos poderem descansar e curtir um pouco da sua vida antes mesmo do seu óbito, o que não vem acontecendo. E mais preocupante ainda, né, deixar aqui bem claro para vocês, depois do advento da reforma previdenciária de 2019, o grande problema, a grande preocupação é que nessa situação a qual foi aprovada a reforma, os trabalhadores, enfim, no geral, mas os petroleiros que eu represento, ficaram muito prejudicados. Porque agora você é obrigado a trabalhar muito mais. E aí quando o trabalhador se expõe a diversos agentes cancerígenos, com múltiplos fatores e com a associação da toxicidade de cada um, provavelmente vai desencadear um tipo de doença e certamente um câncer. E aí, após o vínculo trabalhista, de acordo com a nova regra previdenciária, de trabalhar mais 10 ou 15 anos a mais, esses trabalhadores vão aposentar e vão viver muito pouco. E aí cabe destacar, trabalhador de turno, já existem pesquisas que demonstram que o trabalhar em turno noturno, turno de revezamento, já existem pesquisas que apontam que isso também causa câncer. O mesmo trabalhador que faz turno numa Petrobras, numa refinaria, ou num terminal de combustíveis, ou numa plataforma de petróleo, esse trabalhador faz turno, esse trabalhador pode ter contato com cancerígeno benzeno, com cancerígeno butadieno, que está presente dentro do butano, que é o GLP, ele pode ter exposição a mercaptanas, que também tem reconhecimento na LINAC, ele pode ter também a presença de radiação ionizante diversas, e nessa em específico os equipamentos tem uma medição de nível por Césio 137. Esse mesmo trabalhador ele pode ter exposição a chumbo tetretilo, como eu falei, a compostos de cromo, ou compostos de níquel, enfim. Então, assim, o grande problema é que, para título previdenciário, requer que a exposição, e aí é algo que eu gosto de discutir bastante, porque para agentes cancerígenos, não existem limites de tolerância na literatura brasileira, e isso a gente tem que deixar bem frisado, portanto, se não existe limite de tolerância, não existe tempo mínimo de exposição. No entanto, a legislação previdenciária entende como tempo de exposição o conceito de permanência. E isso é muito ruim, porque o conceito de permanência, muitos gestores entendem que o conceito de permanência é você estar 100% do seu tempo dentro da empresa exposto a benzeno, ou 100% do seu tempo da empresa está exposto a butadieno, isso pode não acontecer. No entanto, durante toda a sua jornada de trabalho, você vai estar exposto a algum tipo de agente. E que, embora não existe o conceito de permanência do ponto de vista de jornada inteira, você fica a tua jornada inteira numa condição de insalubridade, nocividade e exposição a riscos diversos cancerígenos. Por isso, a gente tem esse grupo que está discutindo essa sinergia de múltiplos agentes cancerígenos para um mesmo trabalhador. Esse é o conceito, a grande preocupação que nós estamos aí observando na categoria petroleira por conta desse índice elevado de casos. E aí, Alessandro, só para você entender, que a gente buscou, os dados de 2018, o pessoal que não conhece desse assunto, já aproveito e já coloco aqui, o Departamento de Saúde Sindipetro fez um levantamento de todos os associados que faleceram em 2018. Tínhamos da ativa e tínhamos aposentados. De todos aqueles, selecionamos somente da indústria do petróleo, que, enfim, eram 45 que a gente conseguiu mapear. Dos 45, 3 na ativa e 42 aposentados. Então, o número que nós chegamos, de todos que faleceram, chegou a 17 casos que faleceram de câncer de alguma coisa. E até, enfim, câncer de alguma coisa. 17 de 45 é um número de 38%. Então, 38% da categoria petroleira que nós tivemos conhecimento em 2018 faleceu por câncer. E a gente tem dados, relatórios da Secretaria de Saúde Estadual, que demonstra da nossa região da Baixada Santista, os casos de câncer. E aí, obviamente, nosso comparativo de trabalhadores que moram na Baixada Santista
tem que ser feito com moradores da Baixada Santista, né? Então tivemos esse cuidado, né? Porque são trabalhadores que respiram do mesmo ar, se alimentam do mesmo alimento, que bebem a mesma água, porque há de se considerar que as composições de águas são diferenciadas por regiões, enfim. Esse relatório da Secretaria Estadual de Saúde demonstrava que para aquela região, aquelas pessoas tinham um índice de falecimento por câncer de 16%. E aí, friso novamente, os petroleiros, no levantamento que nós fizemos, têm um índice de 38%. Essa experiência que você contou, que vocês têm falado, ela tem sido contada em algumas publicações, né? Sim. Eu estou lembrando uma mais recente, foi um livro. Sim. Saber Operário. Você podia falar um pouco sobre esse lançamento? A gente já divulgou o lançamento, quando ele saiu, no próprio portal do fórum. A gente apresentou uma chamada, mas você podia comentar um pouco. Você participou como coautor em algum capítulo? Como é que foi tua... Sim, eu participei como coautor de 3 capítulos do livro Saber Operário, que foi publicado agora em 2021, né? Inclusive, o livro é fantástico, são diversos capítulos que tratam de saúde dos trabalhadores, de infinitas categorias, enfim, é viciante ler aquele livro, né? E eu participei de três pesquisas que foram feitas à época, né? 3 trabalhos aí que foi os casos de câncer entre os petroleiros. Também teve um outro que foi relacionado à organização sindical dos trabalhadores após a reforma trabalhista na Baixada Santista, que é uma organização plural que foi feita após a reforma. Tiveram vários ataques, perda de direitos, né? E aí as empresas que estavam chegando no polo de Cubatão querendo rebaixar salários de trabalhadores, retirar direitos, e isso a gente teve que atuar em conjunto, o Sindicato dos Petroleiros com o Sindicato da Construção Civil e os sindicatos metalúrgicos, que são um dos maiores sindicatos que existem no polo petroquímico, né? Então nós formamos esses 3, juntamente com a Comissão de Desempregados, porque a Comissão de Desempregados tinha que ter um entendimento também para que não aceitasse salários rebaixados, e por isso os desempregados foram envolvidos à época, né? Então é bem interessante também isso. Então, e um terceiro capítulo que foi feito a respeito das políticas de SMS na Petrobras, que são utilizadas como métricas para aplicar remuneração variável, né? E isso vem fazendo o quê com os petroleiros? Adoecimento por conta de assédio moral, perseguição, né? E esse é outro ponto, o adoecimento por assédio moral na Petrobras, ele vem se intensificando, né? Haja vista aí alguns casos de suicídio que nós tivemos na categoria petroleira, alguns casos aí que houveram acontecendo, inclusive um dos casos que a gente gosta de relatar foi aqui nesse estado, na Bahia, aqui na RLAM, né? Um operador que se suicidou no exercício durante sua atividade. Depois nós tivemos mais 2 casos em plataformas, depois um terceiro caso, enfim. Mas esse é um outro ponto que nós estamos em conversa com Daniela Tavares, né? Em breve a gente estamos aí analisando um estudo com relação a essa questão de assédio moral dentro da Petrobras, até porque os números que nós temos já são assustadores. Um levantamento dos 4 últimos anos na Petrobras, por afastamento, nós temos uma incidência elevadíssima por doenças musculoesqueléticas e doenças mentais. Outras doenças lá, que são as oncológicas, que são acidentes de trabalho, acidentes de trajeto, são menores. Mas é muito preocupante porque 40% dos afastamentos que acontecem hoje na Petrobras são por doenças mentais e 35% por musculoesqueléticas. Isso é um número muito elevado. A gente está caminhando para terminar. Antes de pedir que vocês dois façam um comentário de encerramento, queria só comentar que a propósito dos suicídios que você citou, uma coisa importante como critério para o reconhecimento de suicídio como relacionado ao trabalho em vários locais do mundo,
é o seguinte: se o suicídio acontece no local de trabalho, ele é considerado a priori, é reconhecido como relacionado ao trabalho. Quando a pessoa que comete o suicídio deixa um bilhete, mesmo que tendo cometido o suicídio fora do local de trabalho, mas no bilhete ele faz uma relação com pressões, com situações enfrentadas no mundo do trabalho, também a priori é reconhecido como relacionado ao trabalho. E há uma série de outros critérios usados, até no próprio portal do Fórum. A gente recentemente divulgou uma publicação apresentando critérios para 9 ou 10 países europeus em relação ao reconhecimento dessa condição. Então é importante isso, esse Eu vou buscar isso, Bará, eu quero ler. Tá. Quero ler. E se tiver necessidade, a gente ajuda. Talvez esteja em inglês, mas se for o caso, eu sei que em inglês você dá conta. Então, eu queria pedir que vocês fizessem um comentário final, falando de expectativas com o Simbrasc e com esse novo momento político. Aqui no Simbrasc foi falado como um momento em que a gente não entra no paraíso, mas começa a sair do inferno. É muito boa essa frase. Frase muito importante, né? Decorrente de tudo que a gente vem passando ao longo do tempo, né? O Sistema Único de Saúde, ou os trabalhadores de uma forma geral, né? Então é importante pelo menos ter um espaço de diálogo, né? Coletivo e político. Então a esperança é que esse espaço se abra de uma forma honesta, transparente, né? Humana. E é a tentativa aqui de reconhecer que discutir trabalho é discutir vida, discutir saúde, né? Discutir reconhecimento de umas categorias que normalmente o trabalho parece que é separado do mundo, né? É só quando a hora a gente está... O trabalho parece que não faz parte do contexto. Ninguém discute trabalho da forma que ele deve ser discutido. Então espero que traga esse tema como objeto e ela seja transformada em espaço de diálogo. Todas as atividades de intensificação do mundo do trabalho, né? Todas as questões estão em todo, é globalizado. Mas se a gente não começar a debater o trabalho de uma forma honesta, humilde e humana, com certeza as consequências são mais rápidas e piores ao longo do tempo. Então, tentar é um espaço único, né, para a gente poder iniciar um debate e construção de política pública e representando o serviço nessa situação. Subir mais um pouco. Tá boa a temperatura? Tá boa. Você concluiu, Ale? Concluí. Vamos passar aqui as palavras finais do Marcelo Juvenal, do Sindipetro Litoral Paulista. Bom, minha perspectiva a partir do Simbrasc é levar muito conhecimento do que foi discutido aqui, né, troca de informações, mas de uma maneira geral, muitas coisas foram discutidas aqui, eu acho que tiveram dentro do mesmo contexto, é a esperança de que a partir de um novo momento que vai acontecer no início do ano que vem, o trabalhador poder ter espaço para poder discutir políticas públicas, sociais, que visam a proteção dele dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é algo que nós estamos aguardando, né? Foi dito aqui que, vou utilizar a frase, foi dito que não se sabe se será a entrada no paraíso, né? Mas estamos saindo do inferno. Na verdade, nós não estamos saindo do inferno, não. Nós é que expulsamos o capeta. O capeta que vai sair fora. Mas é isso, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Que venham outros eventos, outros Simbrascs, que nós vamos estar juntos, né? Enfim, prazer estar com vocês e ter conhecido o Alessandro que não conhecia ainda. Não conhecia, não? De alguma reunião só assim. Mas porque ele já De conversar De longe, mas assim. Não, mas a gente participou de reunião, mas não a gente falando, né? A gente está junto. Legal, ó. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. E vamos. Logo mais isso vai ser colocado. Nós expulsamos o demônio, é diferente. Vamos colocar no canal YouTube do Fórum.